mais uma vez, nós agradecemos sua presença na igreja e nós vamos trazer uma pregação, um sermão esta noite para a igreja. Tem bastante cunho doutrinário, então eu quero que nós possamos prestar bastante atenção para não fugir muito das intenções e do propósito da pregação. Se bem que nós podemos até dar um título para a pregação de hoje: Por que é difícil crer? E olha que nós precisamos considerar muito essa situação, porque anda difícil crer com fé entre os crentes, entre os irmãos. Eu quero antes, até para nós termos uma base de palavreado, a questão de crer e de fé, vamos definir o crer em Deus e não em qualquer coisa. Os teólogos têm várias definições sobre tipos de crença e de fé. Nós vamos adotar o crer e a fé no Senhor. Por exemplo, nós temos as duas palavras na Bíblia. Em Lucas 8:48, Jesus disse àquela mulher que estava no meio da multidão: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Depois Jesus diz lá em Marcos 16, 15 e 16, quando ele ordenou a grande comissão aos seus discípulos, disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para a mulher, Jesus disse: a tua fé te salvou. Aos seus discípulos, Jesus disse para pregar o evangelho, e quem cresce, ou quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos o próprio Senhor dizer que só o batismo não salva, porque quem crer e for batizado será salvo. Primeiro crê, depois batiza. E o crer, ele tem que ser validado pelo Senhor, porque você pode ser batizado sem ser salvo, sem crer. Amém? Eu entendo que no crer inicial, em Jesus, vem e a fé na caminhada dos salvos. Então, creio que o crer vem no início da nossa salvação, através do arrependimento. E depois a fé na nossa caminhada, sendo que o crente sempre vai crendo, deve ir sempre na sua crença, e que ele adquiriu um dia. Se crente é aquele que crê, então como é possível estampar o nome de crente se não crê? Aí não acontece. Percebe que ter o nome de cristão e não ser um seguidor de Cristo, torna-se tudo inválido. Então tem várias doutrinas embutidas na questão do crente, que é interessante nós comentarmos com a igreja. Vou dar um exemplo bem simples. É como você ir na padaria e não ter pão feito pelo padeiro. É como você ir numa sapataria e não tem sapato feito pelo sapateiro. Então você vem à igreja do Senhor para ouvir o Senhor na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, ter o nome e não ter o produto feito pelo artífice do produto é fora de cogitação na igreja do Senhor. É uma decepção que gera para quem procura e não encontra o que precisa. Se formos em Cristo, encontraremos a salvação através de Cristo. Se formos na igreja de Cristo, temos que ouvir a palavra de Cristo, a palavra verdadeira, a palavra de fé e verdade e vida. Amém, irmãos? Para nós isso é inquestionável, mas a questão é a aplicação verídica dela em cada um de nós. O texto nosso base escolhido é em Efésios capítulo 2, versículo 8 e até o versículo 10. Mas primeiro nós vamos ler o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Amém. Podemos falar todos juntos? Porque pela fé somos, ou pela graça somos salvos, por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Bem conscientes disso, nós somos sabedores dessa importante informação que Paulo passou à igreja aos Efésios. A salvação é um produto de Deus feito para o salvo. A salvação é gerada por Deus naquele que crê. A salvação é dom de Deus. Amém, irmãos? Somos fechados nisso. Paulo, em Romanos 1,16, diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus para a salvação? O Evangelho de Cristo, a informação de Cristo, a palavra de Cristo. Então Paulo diz o versículo assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois ele diz, primeiro o judeu e depois o grego. A salvação é um presente de Deus. Vale a pena investir nesta frase. Ela é gratuita, é um presente de Deus. Louvamos a Deus pela salvação, porque a salvação não é pagamento de dívida, mas o dom da livre graça. Aqui tem doutrina. Então a salvação não é pagamento de dívida feita por nós, mas ela é o dom da livre graça de Deus a nós. O presente de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é o pagador sacrificial da nossa dívida. Amém, irmãos? Amém. E por isso que Jesus disse: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Para quem anota, Mateus 9:13. Nenhum homem entra na terra, nenhum homem entra no reino dos céus, e também ninguém entra na vida eterna por pagamento próprio da sua vida. Afinal de contas, nós já entramos nesse mundo endividados, mas pelo dom da graça de Deus é que nós vamos ser resgatados. Dom é uma dádiva, um benefício, um presente imerecido aos pecadores. Então podemos dizer que nada é mais livre do que um presente recebido. Pode ser? Nada é mais livre do que um presente recebido. A salvação é tão puramente um dom de Deus que nada pode ser mais livre. A salvação não é uma produção natural entre nós. Ela é trazida de uma zona estrangeira, celestial, e plantada no coração por mãos celestiais, através do Espírito Santo de Deus. Este é o operar de Deus. É um dom celestial de Deus. Se você está salvo, a salvação está completa e é um presente perfeito também. Não é produzida em sua própria oficina humana, artífice humano. Você não pode construir salvação durante o tempo da sua vida, pelas suas supostas capacidades ou bondosas obras qualquer que seja. Se você tem agora a salvação, terá para sempre o presente de Deus, porque Ele nunca vai pedir de volta o presente um dia lhe dado. Deus não pede de volta o que Ele deu gratuitamente. Ele não pede devolução de presente. Dado é dado, não é emprestado. Então é um presente dado. É tão salvo que ninguém pode arrebatar. Se é salvo agora, para sempre salvo, ninguém tira esse presente gratuito. O Senhor não torna de volta o presente um dia dado. A salvação, então, irmãos, não é um mérito de qualquer coisa que possa existir, qualquer pensamento bom que o homem possa fazer, não é resultado de boas obras, renúncias, penitências, pacote de bondade ou qualquer ato religioso, nem do batismo, nem da crença e nem dos bons nomes. Mas nós precisamos de adentrar mais na questão da fé. Paulo ensina para a igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 3, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2.
para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Guarde essa frase, porque a fé não é de todos. O porquê neste versículo é uma conjunção de explicação. Se a fé não é de todos, podemos então dizer que a fé não é universal. Há muita euforia, muita badalação no meio cristão para estimular um cristianismo sem vida e sem fé. O mundo possui uma certa fé pessoal morta, uma crença morta também. Sem as obras de Deus, até os demônios creem sem salvação. Evidentemente, lembram? Vamos dar mais 2 exemplos. Judas cria em muita coisa seguindo Jesus, nos milagres, nas maravilhas, por exemplo. Mas sua fé era nele mesmo, era uma fé pessoal, centrada em Judas, no próprio Judas. Era uma fé natural dele, de um coração insensível e não regenerado, embora andava com Cristo. Ele cria num Deus fajuto, combinado nos seus desejos profanos e materialistas. Então ele executou todos os seus propósitos. Balaão cria em Deus, inclusive Balaão falava com Deus. Parecia ser um genuíno profeta, mas não passava de um profeta com segundas intenções. Muitos exemplos de fé genuína que existem poderíamos falar, e dessas fés também, desses comportamentos, que Deus não aprova. Se a fé não é de todos, como vimos, e até em alguns exemplos, de quem então é a fé? Quem é que tem fé? Vamos procurar saber. Em Judas versículo 3, que é um capítulo só, ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Nós vimos anteriormente Paulo dizer aos irmãos da Tessalônica que a fé não é de todos. Agora encontramos Judas dizer que a fé foi dada aos santos. Então ela não é de todas, mas ela está em todos os santos. Deve ter. Veja que a fé foi presenteada aos santos, aos filhos de Deus. Então a fé no Senhor atua no ambiente exclusivo dos santos. Ela não é universal. A fé de Deus vem depois do crente salvo naquele que creu. Crer é uma habilidade dotada por Deus aos homens no seu chamado ao arrependimento. Todos entendem? O crer é uma habilidade dotada, Deus nos dota para poder crer nele. Senão nós vamos ter uma crença pessoal, ou qualquer crença que seja em outras entidades. Mas crer exatamente no Deus da salvação é dom de Deus. Isso vem de Deus. João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer, ele é pontual e determinado. Crer só em Deus. Não posso crer em mim, não posso crer ao molde de Judas e de outros tantos personagens conhecidos na Bíblia. Por Jesus somos salvos. É o olhar único e exclusivo para Jesus. Como diz em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A fé não é de todos, a fé é dada aos santos e devemos batalhar por ela,
E agora o autor da fé é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único autor. Amém, irmãos? Amém. É o cunho doutrinário do sermão de hoje. Você não deve crer em qualquer coisa e achar que a fé é disponível por qualquer fonte que possa emanar. Ela é exclusiva do Senhor, porque o autor e consumador da fé é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então podemos já tomar algumas conclusões dedutivas e no Espírito do Senhor. Que segurança para os corações santificados nós encontramos? Os santos de Deus são os únicos que têm ouvidos espirituais para ouvir e olhos abertos para enxergar para aquilo que jamais poderiam vislumbrar no tempo da incredulidade. Tempos atrás não conseguíamos esse êxito. Amém? Esta joia embutida nos corações dos santificados, ela veio do céu. Ela sobrevoa as regiões celestiais. E ela fita neste mundo passageiro, dando a Deus a tudo que é transitório. Ela só apenas observa, fita no que é transitório aqui e mira no reino eterno, onde glorificar o seu Senhor em perfeição eterna. Amém, irmãos? Amém. Esse comentário que nós fizemos, nós extraímos de todo o estudo que nós fizemos na carta aos Efésios, que é a carta dos portais celestiais. Lembra-se disso? Depois nós fomos para Filipenses. Olha, irmãos, nós temos alguma sugestão deste versículo em Efésios para fazer para você. No nosso texto de Efésios, capítulo 2. Nós vemos aqui que existem dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Nós encontramos, independente da opinião de quem quer que seja, em relação às obras, a autoria, o valor coadjuvante que possa valer. Só tem dois. Porque pela graça sois salvos, onde está embutido as duas categorias. Pela graça sois salvos. Tempo passado não éramos salvos. Então, antes não éramos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Tempo passado não era salvo, mas agora é. Mudou. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da nossa fé, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ora, se Deus não preparasse a fé para que pudéssemos andar nela, nós íamos descarrilar. Nós não íamos andar nas veredas do Senhor. Nós íamos estar, como diz o profeta, desconjuntados e desandando por caminhos errantes, sem rumo, sem direção. Mas a fé nos dá a direção por onde devemos ir e com quem devemos ir e quem nos guia nesse caminho. Amém? Por isso que a fé é o firme fundamento para todos os crentes salvos. Amém, irmãos? Amém. Então nós podemos extrair elementos simples após ouvir e ter essa atitude de decisão e conhecimento de leitura que acabamos de ler para os irmãos. Paulo ainda diz em Romanos 10, 17, que uma nova informação para nós, que a fé é pelo ouvir. Olha só, entramos agora no caminho para encontrar a fé, que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é só pelo ouvir, mas ouvir pela palavra de Deus. A fonte de guia, de orientação, nosso aio, é a palavra de Deus. E quando nós temos a palavra de Deus, nós adquirimos a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Na vida espiritual não existe terreno neutro. Ou você é ou não é do nosso Senhor Jesus. O vinde a mim é um convite aberto há mais de 21 séculos. Este é o primeiro pensamento que nós tiramos dessa leitura e dessas leituras que fizemos. Os salvos são aqueles que abrem o coração a Jesus e creem que Ele é o único Salvador e suficiente e que possa
ter neste mundo, e nada mais. Então eu creio na suficiência de Cristo. Tendo Cristo comigo pela fé, eu não preciso de mais nada na minha vida. Não preciso de auxílio nenhum se não for de Deus. Nenhum amuleto que seja, mesmo que seja vindo de mim. Da mais sincera devoção que eu possa ter. Só Jesus pode completar as minhas necessidades. Amém, irmão? O segundo pensamento que podemos tirar do texto, e a informação, é que a salvação é pela graça. Ela é pela graça. O que é que precisamos? Nós não temos direito a ela, mas nós precisamos da graça. Mas Jesus ofereceu gratuitamente, e foi o presente de Deus. Porque pela graça salvadora de Deus, há manifestado a todos os homens. Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então aqui nós vemos a universalidade dela. A graça de Deus se manifestou a todos, mas a fé não é de todos. A graça veio a todos, mas só tem a graça de Deus aqueles que estão na fé e salvos no Senhor. Amém, irmãos? Podemos considerar essas verdades quando Paulo diz a Tito que a salvação ela é abrangente, mas a fé não é de todos. A fé foi dada uma vez aos santos, como vimos em Judas dizer, os santos são salvos para sempre, salvos possuem obras da fé, os salvos são os eleitos que necessariamente têm a missão das obras da fé. Amém, irmãos? Um breve resumo em cima de tudo que nós lemos até agora. E agora em Tiago 2,17 nós vemos mais um acréscimo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Fizemos um desenho da salvação, dos salvos, do privilégio da salvação, mas agora tem que funcionar. Ela não é uma obra parada, estática, como os físicos dizem. Ela é uma obra que anda, dinâmica, como os físicos dizem. Ela tem que andar, tem que desenvolver, tem que ter alta produção, porque temos que apresentar a quem nos salvou que nós validamos pela fé a obra de Cristo em nós. Amém, irmãos? Amém. Pois a graça é ter sem ter mérito, mas recebê-la pela bondade da parte de Deus, nos faz o efeito todo prático da nossa vida. Assim o que opera a salvação, e é pela graça, e não por um direito que poderíamos ter ou requisitar. Veja, irmãos, Jesus disse um dia sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro, tirai a pedra. E no milagre em Cafarnaum, ele disse aos que estavam lá, para encher as talhas d'água, encher todas, e encheram até vazar, extravasar. Então, é um passo necessário ser feito por cada um dos obedientes de fazer e obedecer. Veja que a fé e a obediência foram executadas ao lado de Jesus desses milagres. No entanto, o milagre da ressurreição e da transformação ainda não aconteceram antes da obediência e fé. Nossas boas obras obedientes não fazem efeito sem antes ter a fé e a obediência. Se não há milagre de Cristo, a obra é sem fé. A obra sem fé é morta por não ter a presença de Cristo. Quando pensar em salvação, nunca olhe para a sua conduta. Esse é um erro muito grave. Então, quando você olhar para a salvação, não olhe para a sua conduta, olhe para a cruz do Calvário. Jesus é o Senhor. Amém. Então, isso é o Senhor ser o meu Senhor na minha vida. O cristão vai e toma a cruz, obra obediente de fé, e a vida é operada por Cristo. O único sacrifício que opera milagre da salvação
é o Cristo na cruz, mais nada. Qualquer outro é sem valor operacional. Qualquer outro sacrifício, onde não há ressurreição dos mortos e nem transformação de vida, é obra e sacrifício tolo e ineficiente. Certo? Ora, irmãos, quando nós vemos a fé, e eu disse para os irmãos que a fé é um firme fundamento de coisas que esperamos, Hebreus 11, de 1 em diante, das coisas que se esperam, e também nos dá a prova das coisas que nós não vemos. Isto é fundamento. Versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito como é aparente. Então, nós não lidamos com aparências. A fé não entra no ambiente das aparências, com o que nós podemos ver com os nossos olhos. Porque a fé é fundamento das coisas que eu espero e também a prova daquelas que eu não vejo. E só espero no Senhor quando eu tenho fé. Amém, irmãos? Amém. Quando nós começamos o nosso sermão, dizer, por que é difícil crer? Ora, irmãos, você já deve ter observado que a partir do homem, Deus nada opera. São obras mortas. Aquelas obras que queimam, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 3. O homem pode ter qualquer crença, qualquer que seja, ele deve ouvir o chamado de Deus para ter uma fé e um crer verdadeiro. Então, o homem precisa encontrar o verdadeiro caminho para que ele seja produtivo, de alta produção, e que tenha gozo e contentamento, a alegria e a abundância de vida. Porque quando nós andamos cabisbaixos, sem vida, sem aquela injeção de fé, para renovar cada dia mais a nossa comunhão e o nosso pacto com o Senhor, nós entramos numa decadência regressiva e vamos nos dissimulando quando nós perdemos a fé que é sua, não é de todas, reservada a você, mas houve momento de desprezo, de descaso do presente tão precioso que Deus te deu de graça. E isso faz com que as pessoas adoeçam. Vemos isso em 1 Coríntios. Não deve acontecer isso conosco. Como nós observamos, que do homem nada opera de forma eficiente, e aí nós vemos que qualquer obra que o homem faz, se não tiver fé, ela é morta, e vimos que a fé não é de todas, e que é pelo ouvir que nós adquirimos fé. Quando olhamos para Jesus, entendemos melhor o capricho que ele tem conosco para ser o consumador da fé em cada um de nós e estabelecer uma vida perfeita diante de Deus e aceitável diante de Deus, nós devemos sempre estar batalhando pela fé, como disse Judas. Sem batalha de fé, irmãos, nós vamos nos perder. Que uma vez foi dada, mas precisamos investir durante a vida toda. A fé foi dada uma vez, mas ela deve ser reinvestida a cada momento da nossa vida. Quando queremos resolver salvação e resolver pessoalmente, crer é impossível. O Senhor chama cada um de nós, sendo o seu chamado atendido, Ele abre as portas para o atendimento e o caminho da fé. Nos deu o presente, que é o dom de Deus. A salvação é o presente de Deus. Amém, irmãos? Amém. Enfim, você pode multiplicar as coisas que Deus te deu. Fazer da sua salvação sempre, cada dia mais, um renovo na sua vida. Para te dar segurança, para te dar amparo e para te levar cada dia mais para o caminho da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.
nessa breve meditação. Amém, irmãos? Amém. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Desejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceito o dom de Jesus. Queres com a tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceito o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceito o dom de Jesus. Amém.